ouvir a voz do Salvador. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto da palavra que se encontra agora em Lucas. Ontem nós trabalhamos a questão do Marcos, de manhã a questão de Mateus, então para não deixar o Lucas chateado, a gente vai trabalhar a questão do Lucas capítulo 17. Eu queria que vocês recebessem um abraço da igreja presbiteriana lá em Vila Buenos Aires, São Paulo. E se um de vocês for lá para São Paulo, para os lados da Zona Leste, perto da Penha, eu queria muito que vocês dessem uma ligadinha para a gente. Eu gostaria muito de receber vocês na nossa igreja ou em casa, porque eu fui muito bem recebido aqui. Eu gostaria muito de retribuir isso. Provavelmente a gente não vai ter ar-condicionado, tá? Não, a gente não precisa, não, mas já tem. Mas eu queria muito recebê-los lá em casa e poder compartilhar com vocês a vida cristã que Deus nos deu para compartilharmos juntos. Então, pensando nisso, o texto de Lucas, capítulo 17, nós vamos ler até o versículo 19, ok? Lucas 17, de 1 a 19, diz assim a palavra: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Cautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoe-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oremos. Te agradecemos, ó Deus, pela bendita oportunidade que o Senhor nos dá de comemorarmos um aniversário desta igreja, que te serve por amor. Nós queremos te bendizer por cada vida, Senhor, que o Senhor salvou, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem ministrado através delas. E nós somos testemunhas do teu favor, da tua bênção, do teu agir individualmente. E quando nós nos ajuntamos, nós queremos fazer festa por tudo aquilo que o Senhor nos deu. Nós te bendizemos porque temos tua palavra em mãos,
e dela podemos desfrutar, estudar e aprender como o Senhor quer que cada um de nós possa glorificar-te. Por isso nós suplicamos que o Senhor tire da frente dos nossos olhos qualquer coisa que nos atrapalhe de enxergar a tua vontade. O Senhor tire da frente dos nossos ouvidos qualquer coisa que atrapalhe a gente ouvir o que o Senhor deseja para nós. Que a nossa mente e o nosso coração estejam completamente voltados para ouvir o Teu Espírito Santo e obedecer o Teu Espírito Santo. Nós te rogamos por Tua bênção sobre nós nesta noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Lá em São Paulo nós temos contato com várias igrejas, e eu, como já faz algum tempo que estou no ministério pastoral, a gente ali na região da Penha, a gente acabou sendo um pouco conhecido. E lá a gente tem algumas ondas de negócios, né? Houve uma época em que a gente tinha muito, em cada esquina a gente abria uma locadora. Vocês lembram? Algumas pessoas nem sabem o que é isso, né? É que antigamente não tinha Netflix, não tinha filmes na internet, a gente alugava algumas fitas, acho que era fita cassete, se não me engano, e a gente colocava dentro de um aparelho que reproduzia aquilo, e a gente assistia na nossa televisão, aqueles filmes que passavam na cinema, e etc e tal, a gente colocava lá, beleza. Então a gente não comprava, porque aquilo era caro, então alguém comprava e a gente alugava. E aquilo virou uma febre. Lá em São Paulo, cada esquina tinha um, e a gente tinha conta em várias, porque você chegava numa, estava alugado aquele filme que você queria assistir, você ia na outra e alugava e trazia para casa, e virou febre. Só que aquele todo mundo tem, aí acabou inventando outras mídias, né? E acabou diminuindo, tal. E aí passou-se a pizzaria. Eu percebi que aqui vocês também gostam muito de pizza, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu já fui para cidades que ninguém gostava de pizza, o cara falava, pizza? E para um paulistano, pizza é fundamental. Pizza para um paulistano é uma coisa que a gente vai encontrar com os amigos, o que a gente vai comer? Pizza. Então se você for para São Paulo dizem que tem as melhores pizzas do mundo, nem na Itália tem pizza tão gostosa quanto a de São Paulo. Claro que não foi um italiano que falou isso, foi um paulista. Mas é maravilhosa a pizza, e tem pizza de várias coisas, como por exemplo, lá em São Paulo tem pizza de 6 queijos. Infelizmente ainda não inventaram de 7 queijos, mas estamos na luta, firmes no propósito, que pizza para nós faz parte da nossa cultura. E todo lugar tinha pizzaria, todo lugar, todo mundo aprendeu um pouquinho, então já vai abrir uma pizzaria. E abriu pizzaria, então era uma pizzaria, negócio para todo lado. Como todo mundo tinha em vários lugares, foi fechando aqui, fecha ali. E aí surgiu uma nova onda de negócios. Igrejas. E onde era locadora tinha virado pizzaria. E agora, no lugar da pizzaria, abriu-se uma abençoado. Não foi o senhor que trouxe ontem, não, foi? Foi o senhor que trouxe água para mim ontem? Obrigado. Louvado seja Deus, obrigado. Então, no lugar que tinha a pizzaria, agora abriu uma igreja. E um colega meu, empresário, fez uma proposta muito interessante para mim. Falou, cara, tem uma proposta de negócios para você. Eu falei, puxa, negócio, né? Pastor vive duro, né? Vive uma proposta de negócio, legal. Qual é? É o seguinte, eu já tenho salão, eu alugo as cadeiras, arrumo toda a logística, a gente abre uma igreja e você prega, a gente divide a grana. Ou seja, pequenas igrejas, grandes negócios. E o IBGE diz que todo dia 7 novas denominações surgem no Brasil. E surgem por causa de negócios.
cara tem uma ideia, contrata um pastor, contrata alguém, faz um combinado desse, como eu recebi essa proposta, e abre uma igreja. O cara deve ser carismático, deve falar bem, e o outro cuida da aparelhagem, do conforto, climatização, mídia e tal, negócio. Outros porque discordam da denominação que ele estava. As pessoas têm uma criatividade muito grande, então, se você pegar a lista do IBGE, você vai ver igrejas com nomes muito interessantes lá. O cara vai registrar, chega lá, eu quero colocar o nome de Igreja Presbiteriana Gileade. O cara do IBGE, o cara do registro lá fala, não, já tem. Então, Igreja de Vila Buenos Aires, já tem. Já tem. Então põe aí, Igreja Evangélica Sinos de Belém, que tocam de dia e de noite também. Tem? Não, tem. Então, registra. E registra. Tem uma igreja que chama Cuspe Santo. É meio nojento isso, né, não? O cara coloca, porque ele vai lá, registra. E é interessante porque, para mim, isso é muito estranho, porque a religião, o contato com Deus virou pizzaria, virou locadora, virou só um negócio, virou só um entretenimento, um negócio que de final de semana você fala assim, vou fazer o que hoje? Não sei, então vou para a igreja. Sei lá, acho que vai chover. Não, aqui nunca chove, né? Chove sempre, né? Chove. Tá. Só não refresca nada, mas ok. Então vamos, então sem fazer nada, vou para a igreja. Então vamos, então. Eu vou embora para a igreja. Mas não é para isso que a igreja foi criada, que a igreja surgiu. A ideia não é essa. E esse, para mim, tem sido um desafio muito grande. Rever conceitos todo dia. Repensar a igreja. Com todas as nossas limitações, né? Tem que reconhecer que não somos perfeitos e que temos limitações. E mesmo a nossa grande imaginação e a nossa grande vontade não consegue abarcar tudo da vontade de Deus para nós. Mas acho interessante o texto de Lucas, que ele faz uma proposta muito legal nesse texto. Na verdade, o contexto aqui começa lá no capítulo 16, versículo 18, e ele vem ensinando sobre vida cristã. Jesus vem ensinando sobre isso, e quando chega no capítulo 17, ele faz uma proposta sobre a igreja. E ele divide em 3 partes aqui, que eu vou aproveitar as 3 partes, porque é um sermão presbiteriano, 3 argumentos, então eu vou aproveitar a dica aqui do Lucas para fazer isso. Mas antes da gente fazer isso, só para você pensar um pouquinho sobre a sua igreja, sobre o seu relacionamento com a igreja, sobre a sua visão sobre a igreja. Será que a gente não só acostumou, ligou no automático e acostumou a vir para a igreja? Domingo. Será que a gente não tem apenas uma programação? O estar na igreja, o viver a igreja é apenas uma programação? Porque se for isso, a gente perdeu o foco. Quando nós encontramos aqui Jesus ensinando os seus discípulos, versículo 14, capítulo 17, melhor dizendo, ele diz algumas coisas interessantes. Ele diz, é inevitável que venham os escândalos, ai do homem pelo qual eles vêm, é muito triste isso, mas a gente tem que tomar cuidado.
Porque se o nosso irmão pecar contra nós e vier arrependido e pedir perdão, a gente tem que perdoar. É interessante, a gente tratou isso hoje de manhã, né? Sobre perdão. Lucas está dando uma resumida naquilo que Mateus expandiu. Lucas dá uma resumida. Mas ele coloca umas coisas interessantes. Cuidado, acautelai-vos é cuidado. Por que a gente tem que tomar cuidado? O outro é que pecou. Seria ele que tinha que tomar cuidado para não pecar contra a gente, mas ele pecou já, não tem mais jeito. Cuidado. Se teu irmão vier e ele pedir perdão, você tem que perdoar. Se 7 vezes ao dia ele fizer isso, então você deve perdoar. Sabe o que os apóstolos disseram? Eu acho que é a mesma coisa que você está pensando aí. Precisamos de mais fé para fazer isso, pastor. E Jesus diz, não. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês já viram o grão de mostarda? Quem? Já viu? Já viu? A Ana já viu. Já viu o grão de mostarda? É a cabeça de um alfinete, tá bom? Grãozinho de mostarda. Aí você fala assim para Jesus, Jesus, o apóstolo está falando, né? O teólogo está falando. Jesus, assim fica difícil, porque a gente precisa de mais fé para fazer uma coisa dessa, fazer o que o senhor está mandando. Jesus, não, se você tiver fé, está vendo aqui? Fé desse tamanho aqui, você vai dizer para esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então a pergunta que eu tenho para fazer nesse texto é, onde é que surgiu essa amoreira? Tinha alguma amoreira nessa história até então? Eu não entendo muito de botânica, mas na história de Jesus não tinha amoreira nenhuma. Onde é que apareceu essa amoreira? Então os teólogos também preocupados com isso, né? Eles foram pesquisar essa questão. Diz que a amoreira é uma árvore que as raízes dela são bem profundas, assim, sabe? Ela vai enraizando assim. E claro que Jesus não está preocupado com a amoreira, mas é que a falta de perdão finca raiz no nosso coração, raiz de amargura tão profunda, que depois a gente não consegue mais arrancar. E dá a impressão que a gente precisa de uma grande soma de fé para a gente poder viver o que Jesus mandou a gente viver. Mas Jesus disse que para a questão do perdão, não é isso. É só disposição. Você não precisa de fé, você precisa de disposição em perdoar. É isso. Então a primeira coisa que me salta aos olhos quando a gente está falando sobre isso, e a gente vai perceber depois quando terminar aqui, eu espero em Deus que você consiga perceber também, que ele está falando sobre vida cristã, e a primeira coisa que ele exige de nós com relação à vida cristã é que a gente perdoe o outro, quando o outro peca contra nós. E às vezes peca não uma única vez na vida dele, ele peca várias vezes contra nós, e dá aquelas mancadinhas e outras mancadonas e tal, e a gente tem que perdoar, tá? A primeira característica do cristão é o perdão. A gente falou sobre isso hoje de manhã, e eu queria ressaltar que agora não é mais Mateus falando, agora é Lucas falando, que nós temos que perdoar, e nada vai ser empecilho para nós, mesmo que tenha raiz profunda. Se você disser, arranca, sai da minha vida, problema, amoreira ou monte, e vai para o mar, isso acontece. Isso acontece. A segunda coisa é, a partir do versículo 6, o Senhor começa a contar uma história. Versículo 7, desculpe. Qual de vós é um homem, um servo que esteja ocupado na lavoura e em guardar o gado, e que quando você voltar do shopping, aqui de Porto Velho, você vai para o shopping,
O shopping aqui tem ar-condicionado, deve ter, né? Shopping sempre tem. Então, solzão, o cara trabalhou lá no sol, na chácara ele foi capinar o campo de futebol. Aí, solzão, e ele passou lá o rastelo, a foice em tudo. Aí ele voltou para casa. Você estava no shopping fazendo aquelas compras, tomando uma Coca-Cola e tal, sossegado, entrou no carro com ar-condicionado, chegou em casa, chegou na hora da janta, né? Porque você não é bobo de perder a janta. E aí você chegou, Jesus diz assim: o cara trabalhou o dia inteiro, que ele chega em casa, ele é seu servo, é teu escravo, e você chega em casa depois do shopping e diz assim para ele: rapaz, você trabalhou o dia inteiro, caramba, eu fiquei no shopping o dia inteiro, então senta aí que eu vou preparar uma comidinha para você. Não, nós dizemos: cara, estou morrendo de fome, dá para você preparar uma comida para mim? Eu vou ficar aqui sentado enquanto você prepara a comida para mim, e depois que eu tiver comido e bebido e tiver acabado, aí você pode comer à vontade, fique à vontade, coma e depois você vai dormir. Porque amanhã você vai ter que roçar o outro lado do campo também. Normal, porque ele é o servo. Será que o Senhor teria que agradecer ao escravo por ele fazer o que ele tinha mandado ele fazer? Não seria obrigação desse escravo fazer aquilo que o seu Senhor mandou ele fazer? E o Senhor diz: olha, depois de ter trabalhado, o escravo deve dizer: graças a Deus, eu fiz o que o Senhor falou, porque eu, na verdade, não tive grandes ideias, eu só fiz aquilo que Ele mandou eu fazer. Sabe por que Jesus está contando essa história? Porque às vezes a gente acha que é super espiritual por fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. A gente acha que isso é o suprassumo da espiritualidade. É quando a gente faz a oração, além da oração agradecendo o almoço e a oração antes de dormir, a gente no meio do dia, a gente faz aquela oração: Senhor, minha vida está nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. E você acha que isso é super espiritualidade, quando na verdade, a gente só está fazendo aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Então, nós como servos, devemos fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Isso é a primeira característica de um cristão, de um relacionamento sério com Deus, é o perdão. A segunda é a obediência. Quando Jesus manda a gente fazer alguma coisa, a gente deve fazer. Mesmo quando a gente não entende direito onde é que vai parar esse negócio, a gente deve fazer, porque Ele é o Senhor, e Ele mandou a gente fazer. A maioria de nós acha que tem ideias melhores que as do Espírito Santo. Nossas ideias são revolucionárias e vão mudar a cara da igreja. Eu confesso para vocês que quando eu saí do seminário, eu estava contando para os pastores hoje que eu saí com essa visão. Eu tinha a ideia de que a IPB só era a IPB e estava naquela situação porque eu ainda não tinha começado a pregar. E eu comecei a pregar, eu tinha lá deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei, o conselho da igreja me colocou para tomar conta de uma congregação, o teto da congregação tinha caído. E aí o pessoal: olha, vamos ter que fechar a congregação porque o teto caiu e tal. Aí o pastor da época lá deu mais ou menos uma arrumada e tal, só que ele não conseguiu trazer o pessoal de volta. Então ele foi para outra igreja e o conselho falou: você vai trabalhar na congregação. E eu estava muito animado, porque para aquela congregação, e vamos trabalhar lá naquela congregação. E quando o primeiro culto tinha 3 pessoas contando comigo. Aí foi maravilhoso aquele culto, porque ninguém conversou no culto inteiro. A igreja inteira lá, todo mundo prestando atenção naquilo que eu estava falando. Eu me senti o máximo. Só que no meio do culto entrou um bêbado. 1/3 da igreja estava bêbada. Entrou um bêbado
e começou a bagunçar, e aqueles dois irmãos sem saber o que fazer, e eu, presbiteriano, não pode parar o culto no meio do, né? Você tinha que continuar o culto e de olho no, e os caras tal, e foi aquele sufoco, e graças a Deus o bêbado foi embora. É horrível falar uma coisa dessa, né? Mas naquela situação, ele foi embora, os irmãos ficaram aliviados, e nós fizemos ali aquele momento de comunhão, e eu falei, agora vai! 3 pessoas. Mas aquelas 2 pessoas saíram edificadas, porque eu estava pregando. Eu tive várias ideias maravilhosas, que não deram certo, eu não sei porque o Espírito Santo não gostou, mas ia revolucionar a igreja. Normalmente a gente tem ideias de que do nosso jeito é melhor, quando o Espírito Santo fala para a gente outra coisa. A última igreja que eu estava, graças a Deus as coisas estavam funcionando bem, e o Espírito Santo, estava na época de fazer a eleição, o Espírito Santo disse para mim que não queria que eu ficasse. Aí eu falei, mas Senhor, peraí, não briguei com ninguém, está tudo funcionando, está tudo bem, por que eu vou sair? Então, chegou a hora e os presbíteros perguntaram, pastor, vai ter eleição, o senhor vai concorrer? Eu disse, não. Mas por quê? Que aconteceu o quê? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Eu contei isso que eu estou contando para vocês, eu falei para eles, disse, irmãos, o Espírito Santo falou para eu não ficar. Os caras falaram, não é verdade, não pode ser. Minha filha estava doente nessa época, então eles falaram, não, é porque sua filha está doente, a gente faz o seguinte, é o sonho de todo pastor, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai te dar um ano sabático. O ano sabático é aquele ano que o pastor não vai trabalhar, ele vai poder escrever, ele vai poder estudar, ele vai fazer as coisas que ele gosta, e a igreja, ele continua sendo pastor da igreja, mas é o sonho de todo pastor. Os americanos têm isso a cada 7 anos, eles têm isso, e a gente tem a cada vez na vida, quando sai de uma igreja e não encontra outra igreja, é o ano sabático para ficar legal. E aí eles falaram, não, a gente quer o senhor, vamos ficar. E aí eles falaram, eu disse para eles, mas isso é meio que desobediência, né? Eles disseram, não, a gente vai orar, se o senhor falar com o senhor, depois dessa proposta, se Deus falar contigo, está valendo. Então tá bom, então está combinado. E nós então fizemos isso, oramos durante um mês, e quando voltou, o conselho disse, e aí, o que o Espírito Santo falou? Eu disse, ele não falou nada diferente daquilo que ele tinha falado. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa comigo. O conselho disse, então, nós estamos contigo. De hoje em diante, nós vamos orar para que Deus prepare para você uma nova igreja. Isso era janeiro, tá bom? E nós oramos durante 11 meses. E todos os domingos os presbíteros diziam, e aí, conseguiu igreja? Não. E não é que eu não tenha concorrido, eu concorri, tá? Concorri, então, perdi em todas. Não. E aí começa a ficar agoniante, né? Porque primeiro a minha ideia era, o Espírito Santo está falando comigo, então vai ser um negócio maravilhoso. Se minha igreja tem 200 membros, agora vai ter 400 membros, porque agora é a coisa do Espírito Santo, então vai ser maravilhoso. E aí eu ia, não. E aí minha esposa disse, e aí? Eu disse, nada. Minha filha é um pouco ansiosa, só um pouquinho, assim. E ela, então pai, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Onde a gente vai morar e tal? Eu disse, não sei, filha, não sei. Por via das dúvidas eu comecei a ver Uber, né? Acho que eu vou trabalhar de Uber, tal, sei lá, né? E tal, e não. Em dezembro, o irmão ligou para mim e disse, e aí, cara, você conseguiu? Eu disse, não. A nossa igreja está procurando um pastor, o que você acha? Eu disse, claro. Não quero nem saber que igreja que é, claro. Ele disse, vou falar com os irmãos lá, porque a gente está dentro de um processo de pastoral, tal, vou falar com os irmãos. Aí falou com os irmãos, no dia seguinte ele me liga e falou, está tudo certo, você pode vir para cá.
E eu fui lá, preguei, e foi a primeira reunião do conselho com churrasco que eu participei. Foi uma bênção, eu senti um chamado naquela hora, é para cá que o Espírito Santo queria. A entrevista do conselho com o pastor, cortando uma picanha. É maravilhoso aquele conselho. Eu topei qualquer coisa. Uma picanha maturada na sua boca, é fácil, não, claro, qualquer problema. E nós estamos trabalhando lá, né? O Senhor tem sido conosco, uma igreja pequena, lutando, mas o Senhor tem nos abençoado, tem tornado a gente amigo, a gente está na caminhada, mas o Senhor tem falado conosco. A gente tem que obedecer a Deus, sem saber o que vai acontecer. Saiba que é o melhor. Creia nisso, porque Jesus está nesse negócio. É o melhor. Mas tem um terceiro ponto nesse texto aqui, que eu acho interessante, que além do perdão, além da obediência, Jesus, o Lucas narra para a gente, né, essa experiência de Jesus, da cura dos leprosos. E não sei se você consegue conectar esses textos, mas é muito interessante quando você os lê juntos, porque o Lucas narra isso logo depois de ter falado. Não precisava ter falado agora, mas ele narra exatamente aqui. E a história é muito simples, são 10 leprosos que se encontram com Jesus. Eles, por serem leprosos, eles não podem se aproximar das pessoas sem avisá-las, porque a lepra era considerada como contagiosa, então eles não podiam, a lei não permitia. Se alguém, um leproso, se aproximasse da gente e encostasse na gente, ele poderia morrer apedrejado naquele momento. Então ele não arriscava. Por viver longe da família, isolado, porque a família não podia ficar perto dele, ele tinha que se isolar, eles faziam grupos de leprosos, né, para se ajudarem. E nesse caso aqui eram 10 leprosos que se encontraram com Jesus. Jesus está entrando numa cidade, eles se encontraram e eles começaram a gritar para Jesus: Jesus, me ajuda aqui, Jesus. E o outro: Jesus, Jesus, Jesus. Normalmente Jesus faz o seguinte, chama a pessoa e diz assim: qual é o seu problema, filho? Conta para mim. Eu estou aqui com a espinguela caída, né, e tal. Jesus vai lá, ora e pum, acontece um milagre, a pessoa é restaurada. Ele passa lodo nos olhos, a pessoa passa a ver. O Senhor coloca a mão e aquela enfermidade é debelada. É maravilhoso, mas nesse caso não. Os caras estão de longe gritando: Jesus, Jesus. E Jesus vira para eles, diz o texto, e diz: vão se apresentar para os sacerdotes. Essa de se apresentar para o sacerdote era uma lei antiga, lá do Antigo Testamento, que quando alguém era leproso e ele achava que estava ficando melhor, ele deveria procurar o sacerdote, porque o sacerdote naquela época funcionava como uma espécie de inspetor de saúde. Então um inspetor de saúde, ele ia fazer uma marca com uma caneta Bic da época, ao redor da lepra, e o cara ia ficar numa sala durante 7 dias recolhido. Depois ele se apresentava para o sacerdote, ele examinava se aquilo tinha aumentado ou diminuído. Se tivesse diminuído, ele faria um outro círculo, e ele ficava mais 7 dias. E aí voltava, ele ia diminuindo, até ele falar: pode voltar para casa, filho. Então, quando Jesus diz para os 10 leprosos: vão se apresentar para o sacerdote, eles, para irem, eles tinham que acreditar que a coisa ia acontecer. Diz o texto que eles foram. E no caminho, indo, eles perceberam que estavam curados. Então eu fico imaginando essa situação, né? O cara nem veio aqui, nem deu a mão para a gente, nem falou se Deus te abençoe e tal. O cara só mandou a gente se apresentar. Mas ele é Jesus, vamos lá, vamos lá. E eles então começam a andar, indo. E um deve ter reparado no outro. Falou: rapaz, sua pele voltou a ficar boa. Cara, é mesmo? Mas a sua também. Imagina, a gente não sabe, a Bíblia não diz quanto tempo eles ficaram longe das suas famílias, mas eles ficaram algum tempo longe das suas famílias. Quem sabe eles tivessem filhos, quem sabe as esposas, eles estão morrendo de saudade. Então o que eles fizeram? Diz o texto que eles foram, talvez aceleraram o passo ou correram e foram para casa. Mas um deles, ao perceber que estava curado, em vez de ele ir, ele volta
E ele vem de longe gritando: glória a Deus! Estou curado. E é interessante o que Jesus diz, não é? Jesus diz: ué, não eram 10 que foram curados? Só voltou quem mora mais longe, porque se ele era samaritano, ele morava mais longe, né? Os outros moravam mais perto. Só voltou quem estava com mais saudade, que ia demorar mais tempo para chegar. Ele volta para agradecer a bênção de Deus sobre a sua vida. A gratidão é essa outra característica fundamental para a vida do cristão. É perceber que Deus fala, Deus age nas mínimas coisas da nossa vida. Sabe aquele negócio que deu errado, meu irmão? Que antes de você fazer, você falou: Senhor, minha vida está nas tuas mãos? Pois é, estava mesmo, por isso que deu errado. Ele não queria. Eu fico pensando nas namoradas que eu tive. Cada menina bonita. Eu acho que Deus estava com misericórdia delas. Então, as livrou de muita coisa. Eu fiquei meio chateado quando a gente terminava, né? Porque ela era tão bonita. Eu ficava quase bonito perto delas. E não dava certo. Até que Deus teve misericórdia de mim e me apresentou a Vilma. E como eu disse, ela usa óculos, né? Então, toda vez que eu chegava perto, eu falava: você fica tão linda sem óculos. Ela só, depois do casamento, é que ela colocou: é você? Tomou um susto, mas aí já tinha casado, aí tudo bem. Não é? Deus é que permitiu. Eu sou grato a Deus por isso. Deus trabalhou em cada área. A minha filha, quando nasceu, foi uma experiência que estava chovendo muito em São Paulo, muito. Então nós fomos lá para o hospital e só tinha eu e mais um rapaz que estávamos ali aguardando. E entraram as duas esposas lá para a sala de cirurgia e a gente ouviu um choro. E um ficou olhando para a cara do outro: será que é minha? Será que as duas? E aí veio a enfermeira e diz: olha, é do fulano de tal, e ele nasceu com tantos gramas e tal tamanho e tal, parabéns e tal. E ele começa a ligar, ele tinha um celular e eu não tinha, e ele ligou para todo mundo: nasceu. E aí demorou um tempo, e aí outro choro, só tinha eu agora, né? E eu fiquei pensando: de quem será essa criança? Aí eu comecei a vibrar, e aí sai a enfermeira com um pacotinho, e ela desembrulha aquele pacotinho e mostra para mim, e aquela criança abre 2 enormes bolas pretas, 3,5 metros cada uma delas, olhando para mim. E eu olhando para ela, e a enfermeira falando com quanto quilos ela nasceu, e eu não escutei absolutamente nada, porque ela estava olhando. Tinham dilatado os olhos dela, tá? Ela não estava vendo nada, mas eu estava. E eu estava absolutamente apaixonado por ela. Eu agradeci tanto a Deus por ela. Tanto. Aliás, toda vez que eu a encontro, estou morrendo de saudade. Eu agradeço a Deus, porque Ele trabalhou em mim. Ele trabalha na sua vida. Mas é preciso perceber o agir de Deus. E ter gratidão. O culto dominical é o lugar para a gente expressar a nossa gratidão. O cuidado de Deus durante a semana, o dia a dia, as coisas acontecendo ou não acontecendo, os livramentos de Deus. Então, quando a gente se reúne, é hora da gente colocar para fora isso, através dos louvores, através da oração, através do ajuntamento, a gente louvar e bendizer a Deus. São 3 características, você percebe? Perdão, obediência
e gratidão. Quando você junta essas três, não dá para ficar calado. O coração da gente quase explode de alegria. Porque Deus, o Criador do universo, se importa com você. Se importa comigo. Nesses 28 anos, a gente conta de ano em ano, mas talvez a gente devesse contar de dia em dia, porque durante 28 anos, todos os dias, o Senhor esteve com você. Do amanhecer ao anoitecer, Ele esteve na sua vida. Sua família, seus filhos, seus amigos, seus bens, tudo. Cuidado de Deus por você. Talvez a gente cantou agora há pouco que a gente devia mesmo ser grato a Deus e perceber a boa mão do Senhor. Acho que sim. Porque quando isso acontece, nada nos impede de sermos proclamadores. Eu queria deixar esse desafio para você, nesses próximos anos que virão, se o Senhor Jesus não voltar esta noite. Os próximos anos que estão para chegar. Que você seja alguém que perdoe, que você seja alguém que obedeça, e que você seja alguém que seja grato. Que isso vai fazer diferença. Então, quando alguém chegar para você e dizer assim, olha, eu tenho uma ideia para te dar. Vamos abrir uma igreja? Vamos fazer um negócio? Vamos mudar a característica da igreja? E vamos fazer dela uma outra coisa que não seja um ajuntamento de gente que ama a Deus? Você vai ter uma resposta muito boa para dar. Eu estou nas mãos do Senhor. E Ele vive em mim.